Olá! Viemos hoje aqui para falar sobre substâncias muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Essas substâncias chamam-se vitaminas ou minerais, e cada uma delas tem nomes, funções e são encontradas em lugares específicos na natureza. Prepare-se para embarcar em uma linda viagem sobre alimentos e nutrientes e a importância deles em nossas vidas. Vamos começar falando de uma vitamina que é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, e vocês nem imaginam onde ela é encontrada: no sol. Uau! Na verdade, não é exatamente no sol, e sim pela incidência dos raios do sol sobre a pele que sintetiza o colesterol. Ela também pode ser obtida através da alimentação. As fontes de vitamina D na alimentação são os óleos de fígado de peixes e alimentos derivados do leite, como manteiga e queijos. As concentrações de vitamina D nesses alimentos podem ser menores no inverno. Ovos e margarinas enriquecidas também são consideradas fontes dessa vitamina. Sua principal função é manter o equilíbrio do cálcio em nosso organismo. Além disso, participa de muitas outras reações que não estão relacionadas ao metabolismo do cálcio, como, por exemplo, na liberação de insulina pelo pâncreas, na secreção de prolactina pela hipófise, na manutenção da musculatura esquelética e alguma participação na depuração da creatinina. De maneira geral, a vitamina D possui papel mediador em processos inflamatórios, autoimunitários e de controle de níveis pressóricos, doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Pessoas que pegam pouco sol podem ter deficiência de vitamina D, ou naquelas que tenham problemas na absorção de lipídios ou problemas na dieta. Em crianças, a deficiência de vitamina D pode resultar em uma doença decorrente em que durante o crescimento os ossos não são bem constituídos, ocorrendo anormalidades ósseas. Mas não se preocupe, pois isso é raro hoje em dia, devido à fortificação dos alimentos. Em adultos, pode ser mais grave, causando osteomalácia, condição caracterizada por ossos fracos, sensíveis à pressão, com fraqueza em alguns músculos e ocorrência de fraturas. Em idosos, a deficiência de vitamina D acontece por causa de alterações no organismo e mudanças no hábito de vida comum na idade mais elevada, como, por exemplo, a diminuição da exposição ao sol e mudanças na alimentação. O envelhecimento e a queda dos níveis desta vitamina estão intimamente ligados, que a ingestão de referência de vitamina D baseia-se nas necessidades de indivíduos idosos, mantidos no interior de suas residências, sem exposição ao sol. E é o nível de ingestão que manterá os níveis adequados no sangue iguais aos que os jovens têm, com adequada exposição solar durante o inverno. Em mulheres pós-menopausa, o baixo estado nutricional em relação à vitamina D pode ser responsável pela menor absorção de cálcio e por isso podem desenvolver osteoporose. Deficiências de vitamina D também podem ser decorrentes de algumas enfermidades, tais como litogênese, colestase, doença de Crohn, doença hepática crônica e insuficiência renal crônica. Vitamina D em excesso através da alimentação pode causar fraqueza, náuseas, perda de apetite, dor de cabeça, dores abdominais, câimbras e diarreia. Ainda mais grave, pode causar também excesso de cálcio no sangue. Em 2011, a Sociedade Endócrina publicou um relatório pedindo um nível mais elevado de vitamina D no sangue do que era pedido anteriormente. Através de estudos realizados por uma força-tarefa de vitamina D, os especialistas concluíram que para garantir uma suficiência ótima, recomenda-se níveis mínimos entre 40 e 60 mg por ml de sangue, tanto para crianças como para adultos. Entretanto, se torna difícil definir uma dose diária indicada para tomar vitamina D, pois fatores como exposição ao sol e fatores ambientais e outros relacionados ao próprio indivíduo e aos seus hábitos podem influenciar os resultados. Primeiramente, você irá até um médico que irá avaliar seus exames e verificar a necessidade de suplementar a sua alimentação com vitamina D. Em algumas situações de carência extrema, é de grande importância aumentar rapidamente os níveis de vitamina D no sangue. Nesse caso, o médico pode recomendar o uso de doses acima de 10.000 unidades por dia, por um certo período de tempo, diminuindo depois para valores mais baixos, como manutenção.
Também nestes casos é aconselhável um rigoroso controle nos níveis sanguíneos, juntamente com a ingestão ajustada de magnésio. No caso de precisar repor vitamina D, o paciente deve seguir as recomendações do médico sempre. Ele saberá indicar e identificar qual a melhor opção. A escolha de qual produto deverá ser usado, considerando as quantidades em doses de vitamina D e a preferência pela frequência e a forma de administração. O cálcio é o mineral mais abundante no corpo humano. Ele é essencial para a mineralização de ossos e dentes e para a regulação de eventos intracelulares em diversos tecidos. As verduras verdes escuras, como brócolis e couve, são fontes alternativas de cálcio. Encontramos cálcio nos brócolis, nos ovos, queijos, laranja, leites, entre outros. Em 60 gramas de queijo, temos 347 mg de cálcio e um copo de leite integral tem 240 gramas, que apresenta 295 mg de cálcio. O magnésio é o oitavo elemento mais comum na crosta terrestre. Em vertebrados, ele é o segundo cátion intracelular mais abundante, e é nesse compartimento em que está contido em sua maioria. Já o magnésio extracelular representa apenas 1% do total do corpo. É importante destacar que o magnésio tem participação muito significativa na geração de energia para o organismo. Sendo assim, precisamos consumi-lo regularmente para manter um bom funcionamento do corpo. O Instituto de Medicina recomenda um consumo diário de 310 a 360 mg para mulheres, enquanto para homens a faixa vai de 400 a 420 mg. Porém, determinar esses valores não é tarefa simples, e eles não estão totalmente consolidados, podendo variar levemente em outras fontes. Beber água é suficiente para ingerirmos cerca de 10% do valor diário necessário. A principal fonte de magnésio são os vegetais verdes, por causa da clorofila, mas ele também está presente em altas quantidades em nozes, sementes e cereais não processados. Legumes, frutas, carnes e peixes têm uma faixa intermediária do micronutriente, e produtos lácteos uma menor concentração. Devido a doenças crônicas, medicamentos, diminuição do teor de magnésio das culturas alimentares e a disponibilidade de alimentos processados e refinados, grande parte das pessoas nas sociedades modernas está em risco de deficiência de magnésio, que está associada a tumores, doenças cerebrovasculares e, principalmente, hipertensão, aterosclerose e arritmias. O maior problema é o diagnóstico dessa hipomagnesemia, que normalmente é feito já em uma depleção mais significativa, quando existe também pouco potássio ou cálcio, que dependem do magnésio para o seu metabolismo. A incidência particularmente alta dessa condição é observada em unidade de tratamento intensivo, devido à ingestão insuficiente e ao uso de alguns medicamentos que podem prejudicar a absorção do micronutriente. Certos indivíduos precisarão suplementar o magnésio para evitar uma deficiência, e existem vários isotipos que poderiam ser utilizados. Mas os dados que a literatura fornece sobre a biodisponibilidade dessas várias formas é escassa quanto à informação sobre o melhor a ser utilizado. O que é mostrado é que os sais orgânicos de magnésio são melhores fontes do que os sais inorgânicos, pois têm maior absorção e retenção.
Quando há doença renal crônica avançada, por outro lado, pode haver uma hipermagnesemia, através de mecanismos compensatórios, por esse órgão desempenhar papel crucial na homeostase de magnésio. O fósforo está intimamente combinado com o cálcio. O fósforo também participa do equilíbrio do pH dos fluidos através de um sistema tampão-fosfato. Também constitui membranas celulares a partir dos fosfolipídios, é um componente de ácidos nucleicos, DNA e RNA, faz parte da molécula de ATP, que é rica em energia. Além disso, o fósforo é fundamental no metabolismo intermediário de proteínas, lipídios e carboidratos, participando da fosforilação de vários intermediários dessas reações. Em adultos, 55 a 70% do fósforo total ingerido pela dieta é absorvido. A absorção depende principalmente do pH intestinal, pois o meio ácido é importante para a manutenção da solubilidade do fósforo, aumentando sua biodisponibilidade. A necessidade diária do fósforo é de 700 mg por dia para adultos. Para grávidas, lactantes e crianças em fase de crescimento, a necessidade é de 1.250 mg por dia, pois o fósforo é um importante componente no processo de formação óssea. A deficiência de fósforo pode levar à produção insuficiente de ATP, podendo ter como sintomas fraqueza, letargia, anorexia, além de problemas na mineralização óssea. A hiperfosfatemia, excesso de fósforo no nosso organismo, pode estar relacionada a outras doenças, tais como insuficiência renal, hipoparatireoidismo e diabetes. Mas em quais alimentos podemos encontrar o fósforo? Em geral, alimentos ricos em proteína possuem grandes quantidades desse mineral, como por exemplo peixes, carnes, amêndoas e soja, além de laticínios. Por ser tão fácil de encontrar o fósforo nos alimentos, pessoas com uma dieta balanceada normalmente têm a ingestão de fósforo dentro do recomendado, não sendo preciso sua suplementação.